pessoal, eu sou a Steph e mais uma vez eu estou trazendo um vídeo que foi o tema que venceu lá na votação que eu fiz aqui na aba de comunidade do canal e que foi aí um tema bastante interessante, já que eu tive que fazer uma boa pesquisa para poder fazer esse vídeo, que foi filmes pouco conhecidos góticos. Então, eu queria fazer um vídeo bom mesmo, então eu fui lá, assisti coisas novas, descobri coisas novas, para que eu não chegasse aqui e falasse de coisas que vocês realmente já conhecem. Então, com certeza vocês conhecem alguns dessa lista, mas tem coisas realmente assim, novas, eu diria. Então, chega de enrolação e vamos lá! A primeira coisa que eu quero mencionar antes de falar dos filmes é um site, eu espero que ele continue no ar por bastante tempo, mas foi um site que me ajudou muito para poder fazer esse vídeo, que é o site Cinema Gótico. Eu consegui descobrir vários filmes diferentes lá. Eu não sou patrocinada não, tá, pessoal? Pelo jeito que eu tô falando, parece, mas não. Eu realmente descobri esse site quando eu tava lá revirando o Letterboxd, e ele é maravilhoso porque nesse site eu consegui descobrir muitos filmes realmente muito antigos e muito estrangeiros também, sabe? Então, eu pude assistir coisas que eu nem sabia que existiam, coisas totalmente novas, e acredito que vocês também vão gostar de conhecer mais coisas, tá? Lembrando que esse site não tem só filmes necessariamente góticos e nem só filmes de, sei lá, terror, por exemplo. Tem alguns filmes até de contos de fada antigos, e eu acho que é muito legal pra quem gosta desse cinema mais antigo, um pouco mais raro e estrangeiro também. Então, fica aí a dica pra quem gosta de cinema, assim como eu acho que você vai amar esse site. E vamos falar sobre o primeiro filme dessa lista. Então, o primeiro filme dessa lista é um filme francês de 1982 e é de longe um dos melhores que está nessa lista. Assisti ele esses dias, então ele tá bem fresco na minha memória e eu posso dizer que é um dos que eu mais gostei. Ele realmente me prendeu, me chamou muito atenção, tanto pela estética dele, que é lindíssima, quanto o filme em si, que também tem uma narrativa bem gótica e interessante. E esse filme se chama La Morte Vivante. Lembrando que eu não falo francês, tá, pessoal? Então a minha pronúncia foi bem ruim, provavelmente. Em português eu acho que o nome dele é A Morta Viva e acredito que ele não tenha sido lançado direito no Brasil. Pelo menos eu não vi DVD, coisa do tipo, quando eu pesquisei sobre ele. Eu acredito que ele também não tenha dublagem. Então, se isso for um problema pra você, essa lista vai ser meio complicada, já que a maior parte dos filmes são legendados. Bom, e falando sobre o filme, pessoal, esse filme, o início dele lembra um pouco alguns filmes da franquia A Volta dos Mortos-Vivos. Por quê? Porque nesse filme eles também têm tipo um latão, assim, com algo meio químico, sabe? E tem lá dois personagens meio cômicos indo roubar joias lá de cadáveres. Então, quando eu assisti, eu fiquei, gente, é a versão francesa de A Volta dos Mortos-Vivos, só que A Volta dos Mortos-Vivos 1 saiu em 1985, então A Volta dos Mortos-Vivos teria copiado o início desse filme? Eu não sei, mas assim, quando eu assisti eu lembrei disso na hora, porque eu sou muito fã dessa franquia, então na hora eu fiquei, nossa, tipo a versão francesa. E lembrando que depois lá o resto do plot não tem nada a ver com essa franquia, mas esse início dá uma lembradinha assim. E aí esses caras estão lá roubando, né, essas joias e acontece meio que tipo, não sei se é um deslizamento, um mini terremoto, uma coisa assim, que faz com que balance tudo lá na gruta onde eles estão e vaze esse líquido que ressuscita a personagem lá do filme, que é essa morta-viva. Ela tem umas unhas gigantescas, assim, ó, é bem característico dela. Ela ataca com essas unhas e é um filme muito interessante, porque ele começa desse jeito um pouco cômico e depois ele vira um grande dramalhão conceitual. Eu gostei muito dele. Eu sou fã de cinema francês, então eu gosto desse estilo um pouco lento e esquisito que alguns filmes deles têm a tendência de ir. Principalmente esses filmes desse período aí, diria, anos 60 a anos 80.
Então, é um filme que eu gostei muito, tá? Eu, inclusive, fiquei encantada com a beleza das atrizes desse filme. Elas são muito bonitas. A maquiagem, o estilo de roupa, tudo da época é muito charmoso, né? Os anos 80 ele é charmoso em diversos lugares do mundo, né? O estilo fashion mesmo da época. E aí, pessoal, desviando um pouco da questão estética e falando da narrativa do filme, ele vai se passar nessa, tipo um mini castelo, um casarão, onde essa morta-viva morava antes, né, quando ela era viva. E ela tinha uma conexão muito forte com uma moça desde a infância. Elas duas tinham uma conexão, assim, fortíssima, tanto que elas até misturam, assim, o próprio sangue delas, fazem tipo um pacto mesmo. Que a vida de uma depende da vida da outra, uma coisa assim, sabe? Bem intensa mesmo. E aí, o filme, ele fica numa entrelinha, se o relacionamento delas é só isso, mesmo uma irmandade, ou se ele é um relacionamento um pouco sáfico. Então, fica um pouco ali, essa coisa, você não sabe muito bem, sabe? Bem típico da época mesmo, tá? E também ele usa uma coisa que muitas pessoas gostam na mídia, e eu confesso que eu também acho bem interessante, que é canibalismo como metáfora para amor. Eu sei que muita gente vai olhar e ficar, do que você tá falando? Mas eu não sei se é bem um subgênero, mas é algo que existe em algumas narrativas que eu acho que é bem interessante nessas obras de horror, sabe? Essa amiga dela nutre ela, dando a própria carne, o próprio sangue, para que a amiga dela continue viva, mesmo que não seja no melhor estado do mundo, já que ela tá tecnicamente reanimada, né? Então, é um filme muito interessante, que vai ter alguns momentos de horror, de drama, e é aquele tipo de filme bem artístico. Então, se você gosta desse tipo de coisa, você vai gostar desse filme, tá? Lembrando que também não é um filme tão longo, eu acho que ele deve ter no máximo 1h30, 1h20. Então, você pode assistir tranquilamente numa tarde que você tá à toa, sabe? Tá aquele friozinho, você vai lá, assiste, que você vai gostar desse filme, tá, pessoal? Então, eu super recomendo esse filme. Ele é um filme que tem um estilo de narrativa bem gótico, e a estética também. Ela tem esse ar meio mórbido e romântico também, em alguns aspectos. Então, super recomendo, e é um filme pouco conhecido e pouco comentado, que eu acho que muita gente iria gostar, sim, de assistir. E o segundo filme é um dos que eu menos gostei dessa lista. Não que ele seja um filme totalmente ruim, mas se você comparar com o resto da lista, ele é mais fraquinho, eu diria assim. E ele também é bem pouco conhecido, eu nunca tinha visto ninguém falando dele. Achei ele por acaso nesse site que eu falei, o site Cinema Gótico, e no Letterboxd pensei, vou assistir, tá? Pra ver qual é desse filme. Que é o filme Um Minuto Antes da Morte, e ele é de 1972. Então, por que eu falei pra vocês que esse é o filme que eu menos gostei dessa lista? O filme tem um estilo de narrativa bem gótico, é uma clássica história de fantasma. Lembrando que esse filme é baseado num conto do Edgar Allan Poe, então com certeza ele vai ter que ter todos aqueles elementos góticos bem clássicos mesmo, já que ele é inspirado diretamente da literatura. Eu, infelizmente, nunca li esse conto, então eu não posso dizer pra vocês com certeza se esse filme ele realmente faz jus ou não. Mas, pelo que eu tava lendo lá no Letterboxd, parece que não. Então, não sei se você vai curtir muito esse filme se você for fã do Edgar Allan Poe. Mas, ignorando esse fato, já que eu não li esse conto, fui assistir esse filme assim, com o coração aberto, porque eu queria muito descobrir sobre ele, já que o pôster é muito bonito. Tá, fui lá assistir, e esse filme, ele tem sim alguns aspectos bons. Eu diria que o figurino do filme é legal, a estética do filme é legal, mas o filme em si, ele é tão dramático, mas tão dramático, que às vezes ele cai um pouco no cômico. E aí é muito difícil você levar a narrativa a sério, sabe? Entende? Mas ainda assim, é um filme interessante, já que é uma história bem clássica de fantasma, e eu acho que
Talvez você tá lá à toa, você vai assistir esse filme, você vai até achar legal, principalmente se você gosta já dessa estética mais gótica. Como eu gosto, pra mim, mesmo não sendo o melhor filme do mundo, ainda me entretém. E eu até que gostei de alguns pontos do filme, como eu disse pra vocês. Eu não sei se eu faria um vídeo só sobre ele, como eu faria do primeiro filme dessa lista, sabe? Eu claramente faria um vídeo dedicado a ele. Mas agora, esse segundo filme, eu acho que não. Mas quem quiser assistir, ele tá disponível nesse site que eu falei. Ele não é ele não é tão fácil de achar, mas eu achei nesse site e tá legendadinho, bonitinho. E ele é bem curto, eu acho que ele deve ter 1h10, 1h20. Ele é bem curtinho, tá, pessoal? Então, se tá à toa, assiste, talvez você goste. Mas eu acho que dá pra entreter, sim, mesmo ele sendo um pouco cômico. E o próximo filme é O Anjo da Noite, de 1974. Esse é um filme que eu já fiz um vídeo dedicado só sobre ele aqui no canal, já que eu gosto muito desse filme. E é um filme brasileiro, então ele já ganhou, assim, o meu coração por ter um estilo muito diferente e ser ambientado em Petrópolis, que é uma cidade que eu acho lindíssima, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Então, esse é um filme que também tá, assim, disponível fácil, até mesmo no YouTube, né? Dá pra você assistir. Eu sei que ele não vai ter a melhor qualidade, já que o filme não passou por uma restauração, ele é uma gravação de uma fita, a versão que tem na internet. Então, não tá com a melhor qualidade, nem o melhor áudio, mas tem um charme, sabe? E dá pra assistir, assim, tranquilo, como eu assisti, e fiz até um vídeo especial sobre ele, que eu provavelmente vou tentar deixar algum cardzinho aqui, caso você tenha interesse em saber mais sobre esse filme, sobre a história dele e por aí vai, tá, pessoal? Então, eu tenho um vídeo todo dedicado sobre ele, e eu coloquei ele nessa lista porque às vezes as pessoas não sabem que existe, sim, no nosso cinema, filmes góticos, tá? A gente tem vários aqui no Brasil e eu pretendo até falar mais sobre eles futuramente. E esse filme, O Anjo da Noite, ele é um filme mais de suspense, ele é bem tenso e eu super recomendo ele pra vocês. Acredito que ele também seja um filme bem curtinho, mas é um filme bem interessante e eu acho que vale a pena a experiência de conhecer ele e também de conhecer mais sobre esse lado do nosso cinema que muitas pessoas às vezes nem sequer sabem, nem imaginam que existe. Então, ele tinha que fazer parte dessa lista até para poder dar um incentivo a vocês de conhecerem mais daqui. E o quarto filme é Garota Sombria Caminha pela Noite. Eu sei, o título dele é gigantesco e ele é de 2014. Eu pretendo fazer um vídeo especial sobre ele futuramente e já tá na minha lista de futuros vídeos. Por quê? Esse filme, apesar dele não ser muito comentado, ele é um filme muito interessante. Não só o filme em si, mas toda a ideia dele por trás. Ele é o primeiro filme, se eu não me engano, a ter uma vampira iraniana. Então, isso já é algo que faz com que ele seja mais interessante pro público, né? Já que é algo totalmente diferente e novo. E esse filme, pessoal, essa vampira, ela é uma vampira muito distante do que às vezes a gente imagina, sabe? Ela é super moderna, mas ao mesmo tempo tem aquele estilo meio clássico, é uma mistura legal dos dois, ela tem um visual muito único e ela ainda é skatista. Então eu acho que não tem nenhuma vampira igual a ela em filme nenhum. Por isso que eu coloquei ela nessa lista. É um filme bem silencioso, que se passa à noite. Então, se você gosta desse tipo de filme que é ambientado à noite, você vai adorar ele. Ele traz um ar confortável pra quem curte esse tipo de coisa, tá? Esteticamente ele é lindo, ele tem uma trilha sonora interessante e é um filme que eu acho que merecia mais reconhecimento, já que ele é muito inovador em vários aspectos. Sem contar que é um filme que, mesmo lento, ainda assim entretém, porque, querendo ou não, a história da vampira é interessante e o personagem que é tipo o namoradinho dela e ela fazem um casal até que fofinho no filme. Então, assistam esse filme, tá, pessoal? Eu pretendo reassistir ele e fazer um vídeo especial sobre ele, já que eu tenho bastante carinho por esse filme.
E o último filme dessa lista é um dos que eu mais gostei de assistir. Ele também é um pouco cômico em alguns aspectos, mas eu acho que ele consegue se equilibrar muito bem. E esse é um filme japonês e ele é de 1970. O nome é A Boneca Vampira. É um filme que eu não sei porque ele não é mais tão popular, já que o visual dessa vampira é muito maneiro. Dá realmente um medinho, sabe? Eu acho que é por causa das lentes de contato que a atriz usou. E eu diria que o filme em si, apesar de ter essa personagem tão interessante, o que mais prende sobre ele é todo o mistério por trás. Ele começa com o namorado dela indo visitá-la e descobrindo que ela morreu num acidente de carro há 2 semanas atrás. E aí ele fica, meu Deus, mas como isso aconteceu? Eu vi ela esses dias. E aí ele começa a ficar um pouco assombrado, já que ele fica na casa onde ela morava, junto com a sogra dele, porque estava tendo uma tempestade, não tinha como ele ir embora, assim, ele fica lá hospedado. E ele começa a ser assombrado por ela. Só que, na verdade, ele fica tipo, será que ela realmente está morta? Ou não? Por que eu tô vendo ela? E todo mundo trata ele feito um louco. E aí ele desaparece. E começa o plot em descobrir o mistério. E quem faz isso é a irmã dele, que não consegue se conformar que o irmão dela sumiu assim do nada e ninguém sabe. E a sogra dele é super estranha e não explica nada direito. E ela então vai desvendar junto com, eu não sei se é um amigo, um namorado dela, uma coisa assim. E eles ficam lá nessa cidade bem pacata no Japão, tentando descobrir o mistério ali daquela casa, da namorada, da sogra dele e o que aconteceu com o irmão dela. Então é um filme muito legal e que vai prender sim a sua atenção, tá? A personagem vampira, ela não aparece tanto, mas todas as cenas que ela aparece são muito marcantes. Então, eu gostei bastante desse filme. Eu acho que ele ficou assim, concorrendo com o primeiro, já que eu gostei muito dos dois e esteticamente os dois são muito bonitos. E chegamos ao fim da lista, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, que se interessem pelos filmes, que eu tive todo um trabalho de pesquisar e assistir, trazer filmes realmente novos e pouco conhecidos pra vocês, tá? Lembrando que, como eu disse, vários desses filmes aqui da lista vão futuramente ganhar um vídeo só sobre eles, explicando a história, a produção, tudo que eu puder falar sobre eles, tá? Então, fiquem aí sabendo disso e assistam esses filmes, já que todos eles estão disponíveis na internet, com legendas ou em português mesmo, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante o feriado, que tenha sido bem divertido pra vocês. E pra mim, bom, tô assistindo várias coisas e ouvindo música e planejando aí futuros vídeos do canal. Bom, é isso. E semana que vem a gente vai estar bem pertinho do Halloween, hein? E vai ter mais vídeo surpresa aqui no canal que eu já tô preparando. Bom, até mais e tchau, tchau!